Minutinho que acho que vai começar. Beleza, a gravação foi iniciada. Bom, pessoal, então sejam bem-vindos a mais um Art Talks. Hoje o Andrei é nosso convidado para falar um pouquinho aí sobre basicamente higiene do sono, né? Então ele trouxe o tema aí pra gente de work hard, play hard, sleep hard. Então fiquem à vontade aí para poder interagir também com ele no chat, tirar as dúvidas. Andrei, obrigada por aceitar o nosso convite em fazer essa palestra com a gente. E eu passo a palavra para você iniciar o conteúdo. Boa, Obrigada. muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fico feliz da gente conversar sobre sono e sobre como isso, né, eu fiz uma jornada para aprender mais sobre sono, melhorar meu sono e percebi que isso impactou muito minha carreira. Então, eu acho que é um tópico importante para discutir nas empresas. Como eu estou compartilhando minha tela, eu não consigo ver se tem pergunta. Então, nem se levantarem a mão, nem se for no chat. Então, Bárbara, você ou alguém me avisar, porque a gente pode parar no meio para responder pergunta, tá? Não precisa esperar até o final, não. Pode deixar. Boa. Então, olha, eu boto essa poltrona amarela porque eu estava nessa poltrona há 3 anos, mais ou menos, atrás, quando começou minha jornada para entender como eu dormia e estudar sobre o assunto, né? E foi um momento transformador para minha vida. Eu falo que foi como um despertar, né? Mais profundo para o autocuidado, né? Então, sempre fiz esporte, sempre fiz coisas mais tradicionais, vamos dizer, para me cuidar. E aí, em 2019, hoje eu estou vivendo em Portugal, na época eu vivia no Brasil ainda, e meu filho estava com mais ou menos 3, 4 anos, né? E eu estava sentado nessa poltrona, num sábado de manhã, e na época pré-pandemia, né? Então a gente ainda trabalhava no escritório, era normal chegar em casa durante a semana sempre 7h30, 8 horas, só para dar um banho nele e dormir. E eu tinha essa ideia sempre que eu queria estar muito disponível no final de semana para estar com meu filho, né? Eu sempre tive esse propósito de ser um pai o mais presente possível, então o sábado de manhã em especial era muito importante para mim. E eu acordei um sábado de manhã, e era um horário, sei lá, razoável, de meia horas, eu estava nessa poltrona, meu filho estava no quarto com a minha esposa brincando, e eu estava assim exausto, muito, muito, muito cansado, né? Estava tentando entender o que estava acontecendo, né? E meu filho entrou na sala sorrindo com o brinquedo na mão, subiu no sofá que estava do lado da poltrona e falou: papai, brinca comigo, né? E eu estava tão exausto naquele momento que eu peguei o brinquedo na mão e eu tinha dificuldade de entender o que significava brincar com ele naquele momento. Não conseguia nem pensar como eu ia começar a brincar, né? E eu respirei um pouco, parei para ver se vinha alguma coisa. Eu falei: ó, filhinho, papai está muito cansado agora, não vou conseguir brincar, né? A gente pode brincar mais tarde? E entreguei o brinquedo para ele de volta. E ele ficou lá com aquela cara de criança decepcionada, para quem tem filho, e brincando sozinho, né? E aquilo me levou para um lugar, né, de ter esse despertar, né? De falar assim: puxa, o fato de eu não ter conseguido descansar bem não me permite ser o pai que eu queria ser, né? E foi algo que me impactou muito emocionalmente, né? E que me fez começar a querer ir atrás de como melhorar isso na minha vida, né? E aí eu fiz uma série de coisas, mas a primeira coisa que eu percebi foi que tinha acontecido nessa noite. Eu tinha tomado 2 taças de vinho com minha esposa na sexta-feira à noite, isso impactava meu sono. Então, primeiro fiz uma experiência de ficar 90 dias sem beber nada, sem beber nada de álcool. Percebi que me sentia muito melhor. Depois eu percebi que tinha dias que eu tinha sono mesmo não tendo bebido, então tinha outras coisas para melhorar o meu sono, né? Eu comprei esse anel, que é um wearable, né, para medir a qualidade de sono e começar a aprender mais sobre isso. E nos últimos 3 anos eu tenho estudado o assunto, lendo livros, podcasts, etc., e implementado experimentos na prática para descansar cada vez melhor. E eu vi como isso mudou minha vida e como isso me deixou ser um líder muito mais completo também, né? Então eu gosto de começar com essa história para saberem primeiro por que uma pessoa que, né, eu sou executivo da área de saúde há uns 20 anos, mas não trabalhava com sono, não estava diretamente ligado a isso.
surgiu esse interesse e o interesse surgiu primeiro para mim, né? Para mudar a minha própria vida e depois para começar a falar com os outros a respeito. E eu considero, né? Quer dizer, vocês pediram para eu falar sobre higiene do sono. Eu vou falar as coisas que eu fiz e o impacto que elas tiveram para mim, né? Agora, eu gosto de dizer o seguinte: ferramentas existem milhares no mundo, né? Não é falta de ferramenta para melhorar as coisas. Geralmente, quando existe uma área da minha vida que eu não tenho cuidado com ela ainda, seja o sono, seja exercício físico, seja minhas emoções, seja a minha alimentação, geralmente é menos por falta de conhecimento, né? E mais porque eu ainda não sinto uma motivação profunda para fazer isso, né? E, portanto, eu não dou prioridade ao assunto, certo? E, portanto, geralmente o que fica para o final da lista são coisas que a gente não faz ou faz mal feito, né? E o sono não é diferente. Então, se eu tivesse hoje num lugar onde eu não cuidava do meu sono, eu começaria a investir primeiro tempo e energia aqui, de entender, mas é importante para mim dormir, por que que é, por que que não é, né? E tentar me conectar com algo aqui dentro que queira legitimamente cuidar de mim mesmo, né? Acho que esse é o primeiro passo e, para mim, o mais importante para o que vem depois. E, certo, dado essa história, nos últimos 3 anos, como eu disse, eu fui fazendo mudanças graduais e eu tenho 5 grandes passos que eu dei para melhorar meu sono, né? Vou também dizer aqui, né, antes de falar dos 5 passos, o que isso abriu, né? Abriu que eu percebi que o sono, um bom sono, era mais importante para mim do que, por exemplo, fazer meditação, exercício para diminuir meu estresse, né? E eu sempre fui um cara que meditei, que fiz exercício, né? Mas depois que eu passei a dormir bem, né? Melhorou muito minha capacidade de lidar com as dificuldades da vida, né? Aumentou essa minha resiliência mental e emocional, né? E com isso melhorei meus relacionamentos, eu sinto que me tornei um melhor pai, me tornei um melhor marido, né? E melhorou minha capacidade como líder de fazer gestão de transformações, né? Nos últimos 3 anos aqui em Portugal, especialmente, passei por alguns momentos mais difíceis da minha carreira, né? Então, eu tive uma pandemia e assumi uma equipe nova num país diferente, sem estar presencialmente aqui. Durante a pandemia, a gente teve momentos difíceis como família, teve a mudança da família para cá, depois teve meu sogro, faleceu, eu peguei Covid, fui parar no hospital durante 15 dias antes das vacinas ainda. E no meio disso, estava fazendo uma transformação gigante do modelo de negócio da empresa aqui, né? E a capacidade que eu tive, né, depois teve uma transformação da empresa, né, de reestruturação global, que afetou todo mundo de alguma forma, e a capacidade que eu tive para ser ou estar muito próximo da minha melhor versão no dia a dia veio muito do fato de eu poder ter boas noites de sono, com isso ter minhas emoções em um bom lugar, né, ter meu raciocínio em um bom lugar, e poder me relacionar com a equipe desde aí, certo? Então, essa foi o que eu vi depois da transformação. Entrando nos 5 passos, né, o primeiro passo, que eu acho que é o mais importante, de alguma forma, a base de tudo, é isso que chama de restaurar seu ritmo circadiano, certo? Ritmo circadiano é o relógio biológico, certo? Então, pensa que, e acho que é intuitivo isso, né? O nosso corpo não precisa usar e nem deve usar todos os sistemas que a gente tem no seu máximo o tempo todo, né? Então é natural, por exemplo, que se a gente vá dormir, a gente não precisa fazer digestão nesse momento, a gente não precisa ter nosso sistema motor ativo, né? Coisas desse tipo. E como é que o cérebro faz isso? Ele faz a partir de dicas que ele pega do meio ambiente para saber se é a hora de manter o corpo ativo ou não. E a partir daí ele começa a soltar hormônios de acordo com um certo ritmo para regular essas funções, né? Então, um ritmo circadiano saudável, tipicamente é o quê? Eu acordo todo dia no mesmo horário, certo? No começo da minha manhã, nos primeiros 60, no máximo 90 minutos,
Eu vejo o sol, porque a principal referência para o nosso sistema nervoso saber que eu preciso estar ativo ou não é luz, e especialmente luz solar, né? Então, eu vejo o sol, eu faço algum tipo de atividade física, mesmo que leve, eu faço minha primeira refeição, certo? Isso são todos avisos para o corpo dizer eu preciso começar a soltar hormônios que vai me deixar mais ativo para o que vem o dia, né? Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele solta esse pico de cortisol, que é um desses hormônios, né, que geralmente falam cortisol como hormônio do estresse, mas também é o hormônio que nos deixa ativo. Então, logo de manhã é o grande pico de cortisol para nos preparar para o dia. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele começa um relógio biológico que vai fazer o pico da melatonina 16 horas depois, que é o hormônio que ajuda a gente a ficar com sono, certo? Então, é engraçado, né? No entanto, o que a ciência mostra é que para eu sentir sono de maneira regular à noite, um horário mais ou menos constante, eu preciso ter uma manhã ativa com exposição à luz, exposição ao movimento, exposição à comida em horário constante, certo? Então, as dicas para arrumar esse ritmo circadiano é acordar todos os dias mais ou menos no mesmo horário, numa janela de 30 minutos para mais ou para menos. Idealmente, inclusive no final de semana, certo? E eu sei que isso é difícil e eu mesmo às vezes brigo com isso, porque no final de semana a gente quer dormir um pouco mais, é normal, né? Agora, quando eu consigo manter meu horário do final de semana constante, eu me sinto muito melhor de energia no final. Tem exposição direta ao sol por 5, 10 minutos, né? Então, isso aqui tô falando sem janela mesmo. Se tiver no apartamento, você abre a janela e olha o sol. Não precisa ser direto, mas é a claridade do dia. Se tiver um dia nublado, você pode ficar mais tempo, talvez 15, 20 minutos, né? O ideal é que você vá, talvez, dar uma caminhada ao ar livre, né? E aí você não depende muito de onde está o sol, onde não está. E evitar café nos primeiros 90 minutos. Então, eu sei que esse é um assunto muito importante para muita gente, né? E tem esse ritual que é acordo, faço meu café, tomo meu café e me sinto pronto para o dia, né? O que a ciência diz, né? O café também é um estimulante do tal do cortisol, né? Então, se eu pegar e adiciono o café nesse momento que meu corpo naturalmente vai produzir cortisol para me deixar ativo, o meu corpo passa a não produzir, certo? E aí isso gera uma série de desbalanços nesse ritmo circadiano. Então, portanto, se eu tomo café muito cedo de manhã, o que é normal? É normal que depois do almoço tenha um sono ainda mais forte, né, do que sem esse café, né? E que desregule eventualmente esse relógio que vai me ajudar a ficar com sono todos os dias no mesmo horário, né? Então, também tem essa ideia de evitar o café nos primeiros 90 minutos, né? O que me Andrei, ajudou, diga, pode dizer. o Mário perguntou se o café descafeinado é tranquilo. O café descafeinado é tranquilo. Então, o problema aqui é a cafeína mesmo. A cafeína é um estimulante e uma das coisas que ela faz é ativar esse cortisol e briga com o que está acontecendo com o nosso organismo de forma natural. Então, o descafeinado vai bem. O que, para mim, ajudou muito foi beber água, né? Então, também descobri que é normal, apesar de a gente nem sempre sentir isso, que a gente fique desidratado à noite, né? Então, nosso corpo está pedindo alguma coisa e se você tomar bastante água, eu tomo pelo menos 2, 3 copos d'água logo que eu acordo, para mim supriu a necessidade de botar um café ou alguma outra coisa no organismo. Mas café descafeinado também pode funcionar bem, tá bom? E aí, se você começa a fazer isso, você começa a descobrir duas coisas. Primeiro, você fica melhor durante o dia, você tem mais energia, mais disposição, menos sono. E à noite, né, mais ou menos aí 16 horas depois que você acordou e fez tudo isso, você começa a sempre ficar com sono e adormecer de forma natural, tá? Dica bônus aqui, né? Tem gente que sempre está tentando perder peso e tenta fazer dietas, etc., e não consegue, né? Uma das coisas que faz nosso organismo ganhar peso e ter dificuldade de perder peso é um ritmo circadiano desarranjado, certo? Então, existem médicos que, inclusive, tem um livro que chama The Circadian Code, do Satchin Panda, que fala sobre peso, dieta, etc. E tudo que ele fala é ligar a nossa alimentação com esse ritmo circadiano, porque quando isso não acontece, nosso corpo fica mais resistente à insulina e fica querendo reter mais gordura no sistema, tá? Então, para quem tem interesse em fazer regime eventualmente, é bom investigar isso também. Andrei, tem uma outra pergunta aqui. Diga. Desculpa, é que você falou para te interromper, porque você não ia conseguir ver o Lógico, chat, tá? eu acho melhor.
A Maria perguntou, na verdade, ela falou que de manhã ela bebe água com limão logo cedo, se ajuda no lugar do café. Olha, eu não tenho nenhum dado específico sobre água com limão. Muito tempo eu tomei também. Hoje em dia eu boto alguma coisa de mineral para ajudar a hidratação. O limão também ajuda a hidratação. Então eu diria que possivelmente é positivo aqui. E não tem nada no limão que eu saiba que vai brigar com o aumento de cortisol no seu organismo. Então acho que pode ser interessante também, certo? Mas de novo, não é necessário para efeitos do ritmo circadiano botar o limão aqui. Mas se for um hábito seu, continua que vai bem. O Marcel Boa. quer falar também. Pode falar, Marcel. Vai lá, Marcelo. Oi, bom dia, tudo bem? Na verdade, não é uma dúvida. Eu costumo dormir em volta de umas 6 horas por dia, um pouco menos. Se eu durmo 7, 8 horas, parece que eu passei o dia inteiro de ressaca, assim, não sei como é que é isso. Parece que é bem diferente do que você está sugerindo. Como é que funciona esse processo? Se eu dormir mais, eu fico zoado o dia inteiro. Sim, a gente teria que entender um pouco mais sua rotina de sono, né? Se tem coisas diferentes de quando você dorme mais ou menos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: é igual fuso horário, né? E daí que vem a importância de acordar no mesmo horário sempre, né? Então, se você pega um avião e viaja para outro fuso horário, geralmente você fica sentindo assim nos primeiros dias, certo? Porque você, essencialmente, é uma agressão, entre aspas, ao seu ritmo biológico, ao seu ritmo circadiano, né? Então, portanto, o seu corpo está preparado para começar a despertar num horário, você jogou aquilo para trás ou para frente, ele reage de uma maneira também que acaba desbalanceando esse pico de energia e descanso dele. Faz sentido? Então, é que faz um pouco também, tipo, o costume, né, da gente, a gente vai, o corpo também parece um reloginho, muita coisa, né, o pessoal costuma falar isso, e realmente pode ser como é que é, eu tô quebrando o meu biorritmo, né, no caso. Isso, Mesmo né? sendo não aconselhado, né, o aconselhado é dormir mais, você dorme menos, quebra o biorritmo, o corpo fala, ei, tá errado isso aqui. É um pouco como o horário de verão, né? Não sei se vocês sabem disso, mas quando começa e termina o horário de verão, agora no Brasil acho que não tem mais, né? Mas eu vi uns dados dos Estados Unidos que ainda fazem, que os dias que mudam o horário de verão são os dias que tem mais ataque cardíaco, historicamente, nos Estados Unidos, né? Isso tem a ver com essa disrupção do seu ritmo biológico, né? Então, óbvio, uma pessoa que já estava suscetível, já tinha problemas de saúde, certo? Mas se adiciona uma coisa assim, aumenta a taxa de ataque cardíaco, né? Então, eu não acho que o seu corpo tem problema de dormir mais, eu acho que ele tem problema de mudar os horários, né? Seria minha hipótese aqui, te conhecendo um pouco das suas rotinas. E se você quer dormir mais, eu sugeriria você começar a fazer incrementos de 15 minutos, meia hora, aos poucos, e manter isso durante uns dias, que aí depois você acostuma, provavelmente seu corpo não vai sentir mais. Ô, Andrei, deixa eu aproveitar, falando do café, que é um assunto polêmico, né? Sim. A questão de esperar ali 90 minutos para tomar o primeiro café, bacana a sugestão. E em relação ao consumo excessivo de café, também imagino eu que também tem alguma questão aí que envolva dificuldade para dormir. Para mim, por exemplo, eu posso tomar café depois da janta, não é um costume que eu tenho, mas, né, sei lá, se eu saio para algum lugar, eu não tenho problema, por exemplo, tomar um café e depois ter dificuldade de dormir à noite. Eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade, mas como que fica a questão do consumo do café em excesso? O consumo do café em excesso vai acontecer, tem dois potenciais problemas, né? O primeiro que você está estimulando sempre a produção de cortisol de alguma forma, né? Então isso está criando um estresse no seu organismo, né? Se você faz isso o dia inteiro e com doses altas, certo? Você está deixando o seu organismo num estágio mais excitado do que é o saudável natural dele, certo? E portanto isso pode aumentar estresse, aumentar ansiedade, uma série de coisas, né? Obviamente que depende de quantas doses. Então, eu tomo café, certo? Não estou fazendo apologia a terminar o café. Eu tomo café. Para mim, funciona bem tomar café de manhã. Tomo 2, 3 doses de manhã. Talvez uma depois do almoço e paro, né? E aí depois eu deixo.
O segundo problema é que o café tem dois efeitos. Ele aumenta o cortisol e ele compete com... Eu não vou entrar no nome aqui, mas ele compete com uma molécula do cérebro, que é a molécula que sinaliza que a gente está cansado. Então, a cafeína começa a entrar no lugar dela e a gente não percebe que está cansado, certo? É assim que... depende da sua disposição genética, pode demorar até 12 horas para limpar a cafeína do organismo. E, portanto, se você consome café à tarde, eventualmente você pode ter mais dificuldade do que você teria para dormir. Tem gente que faz essa digestão mais rápida e tem menos dificuldade, certo? Eu sou um pouco como você, mas por via das dúvidas, depois do almoço, meu último café. Eu prefiro pelos dois motivos juntos, né? Eu normalmente faço isso também. Como depois do almoço e encerro. Mas eu já não é um tive problema para mim, por exemplo, se eventualmente, depois da janta, tomar um café, não tem problema para dormir, não, depois. Boa. Acho que fazer o que funciona para você é bom, né? Mas agora lembra disso, né? Ainda que se fala, não perdi meu sono aqui, é um estímulo, de alguma forma, para aumentar cortisol numa hora que você devia estar baixando o cortisol para descansar e aumentando a melatonina e outros hormônios, certo? Boa. Algum mais ou posso seguir por enquanto? Voltei aqui para poder vê-los, vou voltar agora no slide. Boa. O segundo ponto, e aí tem a ver com isso também, porque tem a ver com luz, né? Então, assim, de manhã a gente precisa de luz para ativar nosso sistema, precisa de muita luz, né? E de forma paradoxal, à noite, para dormir, mesmo um pouco de luz já atrapalha nossos mecanismos também de pegar no sono, né? Então, mesmo exposição à luz relativamente fraca costuma atrapalhar a ativação da melatonina para te colocar no sono e também outros processos que ajudam depois você ficar no sono. A gente não está criando mais estresse de uma hora que seu corpo deveria estar, mais estresse, entre aspas, né? Mas está luz gera ativação do sistema nervoso central. Isso no momento que você deveria estar, se você quiser se preparar para dormir, você deveria estar diminuindo a atividade, certo? Então, idealmente, 90 ou no máximo 60 minutos antes, deveria evitar luzes brilhantes, certo? Isso inclui celular, TV e luzes fluorescentes. Eu entendo perfeitamente e vivo isso, que não é fácil na vida moderna falar que eu vou desligar de tudo, eu ficar só aqui luz de velas, certo? O que eu tento fazer pessoalmente é, primeiro, diminuir as luzes de casa bastante, né? Só usar o mínimo de luz necessário para poder ser seguro, né? E se eu vou ver televisão, eu comprei um óculos bloqueador de luz azul, né? Então é uma coisa que vocês conseguem achar aí no online, né, para comprar. Que ele tem uma lente laranja um pouco estranha, né? Minha mulher brinca, ela faz bullying comigo toda vez que eu uso, mas eu uso porque eu sei que eu durmo muito melhor. Então eu prefiro ter um pouco de bullying dela e ter uma boa noite de sono do que perder minha noite de sono por causa disso, né? Então vejo a TV com isso funciona bem. A outra coisa que eu aprendi a fazer é criar um atalho para o meu iPhone ficar vermelho. Não sei se vocês conseguem ver na tela, não vou conseguir ver agora, né? Talvez. Mas eu posso até passar o link depois. Tem uma forma de você deixar a tela do telefone vermelha, né? Você consegue ler ela ainda, mas aquela luz azul, que é a luz mais prejudicial para interromper seu sono, não chega até você, certo? Então, fazer essa gestão de luzes antes de dormir também. Vou para o próximo. Alguma pergunta aqui? Na mesma pegada, né, de café, comida, etc., e desse sistema biológico, tem a questão de alimentação. Então, lembre que a alimentação, nosso corpo liga alimentação com atividade. Alimentação, eu como durante o dia, eu como quando eu preciso ter energia para gastar essa energia também, certo? Se a gente vai comer lá pouco tempo antes de dormir, o que acontece é que nosso corpo ainda está em digestão, né? Quando deita, né? E aí ele não consegue descansar como ele deveria descansar. Eu vou mostrar um gráfico de batimento cardíaco meu à noite, de uma noite que eu tive um jantar e comi, e o que acontece nesse dia, versus um dia que eu deitei com as 3 horas sem comer nada antes, tá? E aí o álcool é um capítulo especial. Então o álcool também muita gente usa, eu já usei muito na minha vida, falar, legal, toma 1 ou 2 taças, me ajuda a esquecer um pouco o trabalho, ou um problema que eu tenho, eu relaxo, pego no sono. Então, é verdade, te ajuda a pegar no sono mais fácil. Também é verdade, e infelizmente não tem como fugir disso, que ele atrapalha a qualidade do sono, né? Em especial, atrapalha o sono REM, né? O sono REM é o sono mais profundo que a gente tem,
e é o sono que ajuda o nosso cérebro, especialmente, a se regenerar, né? Então, ele faz a gente sonha, a gente processa as emoções, isso melhora o nosso estado emocional no dia seguinte, isso melhora a nossa capacidade de aprender, melhora a nossa memória, nossa criatividade. Então, atrapalhar o sono REM de forma constante, tipicamente é uma má ideia para a saúde, né? E o álcool, à noite, vai inevitavelmente, mesmo em baixas doses, atrapalhar o sono REM, certo? Então, às vezes eu tomo uma taça de vinho à noite, às vezes eu tomo ainda, mas eu sei que a noite que eu tomo, meu sono vai ser pior e provavelmente eu quero compensar isso nas noites anteriores ou nas noites seguintes. Vou mostrar, né, aqui um exemplo dessa história de o que acontece quando eu como ou não como à noite. Então, eu vou dar 2 noites, as 2 eu dormi aproximadamente 6 horas, relativamente pouco, certo? Mas uma noite eu estava bem descansado, tranquilo, em ritmo já de sono antes de pegar no sono, e outra noite eu comi até tarde por causa de um jantar, certo? Então, essa noite aqui vocês vão ver, 6 horas, certo? Eu fui dormir meia-noite e 50. E o meu batimento cardíaco médio foi 54, então tem esse average 54 BPM, e o menor foi 50, né? O batimento cardíaco é fácil de entender. Se meu corpo está mais ativo, o batimento cardíaco é mais alto, se ele está mais descansado, é mais baixo, né? Varia de pessoa a pessoa, certo? O que é baixo para você, o que é alto para você, mas no meu caso aqui é um baixo, por exemplo. Se eu tenho uma noite onde eu durmo ao mesmo tempo, mas o batimento cardíaco foi muito maior, então essa noite aqui, que foi bom o batimento cardíaco, eu acordo descansado. Apesar das 6 horas, eu acordei bem, né? Vinha dormindo bem antes, acordei bem. Nessa outra noite, que eu dormi também, 1h, às mesmas 6 horas, né? E o batimento cardíaco médio, em vez de 54, foi 71, e o menor, ao invés de 50, foi 59, eu acordo e parece que fui atropelado por um caminhão, né? Então, aqui, claramente, mesma quantidade de sono, mesma quantidade de sono profundo nas 2 noites, mas meu corpo, ao invés de estar no modo de regeneração e de descanso, estava no modo de fazer digestão ainda do dia. Então, ele estava ativo durante a noite, não tem como acordar descansado quando acontece isso, certo? Então, estou aqui mostrando na prática o que acontece com a questão de alimentação e álcool, mas estou pensando especialmente na alimentação antes de dormir. Andrei, tem 2 perguntas Diga. aqui da Fabiola. A Boa. primeira é: você indica o uso de melatonina para aquelas pessoas que sofrem muito com insônia? Então, a melatonina, eu até escrevi um texto sobre isso já. Assim, tem 2 aspectos da melatonina. A melatonina ajuda a pegar no sono, mas não ajuda a ficar dormindo, ela não prolonga o sono. Então, ela seria algo que te ajuda a pegar no sono na hora que você toma, certo? No entanto, ela tem 2 problemas. Primeiro, ela é um hormônio que tem outras atividades no nosso organismo também. A única atividade dela não é nos colocar do sono, né? Especialmente, por exemplo, com adolescentes e crianças, pode retardar a puberdade, tem estudos que mostram isso, né? Passou da adolescência a adulto, isso é menos um fator, mas ela é um hormônio que atua em outros lugares também, então eu não gosto tanto dela, certo? Isso é um. E o segundo motivo é que, tipicamente, as doses que vêm nesses comprimidos de melatonina que a gente compra são muito acima das quantidades que o nosso organismo fabrica naturalmente. Então, também você está colocando um hormônio que atua em vários lugares do seu corpo e está colocando doses muito maiores do que o corpo está acostumado a fazer. Então, eu, pessoalmente, não sou fã, né? Acho que, se quiser fazer, é importante fazer com acompanhamento médico, né? E eu não sou médico, e se o médico estiver dizendo que isso é bom e que vale a pena usar, obviamente, vai tranquilo e conversa com ele, né? Mas eu prefiro usar outros suplementos que não sejam a melatonina, né? Eu posso falar um pouco mais disso, mas, por exemplo, tem o biciclinato de magnésio, né, que é um magnésio que você toma e atravessa a barreira para o cérebro, no organismo, e te deixa mais descansado. Então, esse biciclinato, tem vários tipos de magnésio, né? Então, tem que ser ou biciclinato de magnésio ou magnésio teonarato, se não me engano. Enfim,
eu posso passar por escrito depois, se quiser, tá, Bárbara? Mas funciona bem para mim, porque o biciglinato de magnésio, a vantagem é que te ajuda a pegar no sono e ajuda a ficar adormecido depois. Tinha outra pergunta, não? Tem uma outra pergunta. Qual aplicativo você usa para monitorar o sono? Bom, então, o que eu uso foi esse anel que eu mostrei no começo, e eu vou falar um pouco mais dele daqui para frente, que ele é um wearable, certo? Então, É que a gente não consegue... Se você está sem câmera, Andrei, a gente não consegue então, ver. Daqui a pouco eu vou chegar na fase de falar de monitoramento de sono, e eu falo mais sobre isso, pode ser? Aí eu paro e ligo a câmera de novo também e mostro. Pode sim. Boa, tá bom. Então, mais 3, 4 slides eu vou falar mais de monitoramento de sono. Tá bom? Boa. Seguimos? Então, quarto, fazer exercício de forma regular 3 a 5 vezes por semana, certo? O 3 a 5 vezes não é um número mágico, e nem 45 minutos é um exercício mágico, certo? Isso vem da prática. Primeiro, está bem estabelecido que fazer exercício ajuda a gerenciar o estresse, ajuda a dormir melhor, certo? Isso na literatura científica está bem estabelecido. Segundo, eu descobri isso na prática, monitorando meu sono, né? E o que eu comecei a perceber foi durante a pandemia isso, eu passava 2, 3 dias sem fazer exercício e muito ocioso, né? Pandemia, trancado em casa, aquelas coisas. O meu sono profundo, né? Que junto com o sono REM é outra fase muito importante, porque aqui não é onde nosso cérebro se recupera, mas onde nosso corpo se recupera, sistema imunológico, outros sistemas. O meu sono profundo caía drasticamente, de uma média de 90 minutos para 30 minutos. Né? Então, eu comecei a perceber que falta de exercício fazia isso, e aí eu comecei a fazer exercício mais regular e meu sono profundo começou a constantemente estar nos níveis perto do ideal, dia sim, dia não, com isso também, certo? Então, fazer exercício de forma regular é algo que vai ajudar o sono profundo, vai ajudar o seu corpo a entrar nesse módulo de reparação, inclusive melhorar a sua imunidade, certo? Também tem estudos de gente que tem sono profundo reduzido, que acaba criando um monte de risco para a saúde, de doenças, etc. Então, é algo importante para investir, eu diria. Importa o tipo de exercício? Não importa muito o tipo de exercício. Importa o horário que você faz, se importa o horário, certo? Então, se você fizer exercício muito tarde da noite, né, depois das 20 horas, sei lá, você está entrando um pouco naquele lugar do café, da comida, etc. Você está estimulando o seu corpo a ficar acordado no momento onde ele poderia estar começando um processo de descansar, né? Então, idealmente, fazer exercício antes das 20 ou até antes das 19 horas, terminar esse exercício, mais ou menos esse horário, né? Se você fizer de manhã, não importa o horário, se é 5 ou 6 ou 7, sei lá, 8, mas se fizer de manhã também ajuda o seu corpo a estar mais ativo no período que ele deve estar mais ativo, e ajuda depois a melhorar o ritmo circadiano lá para o sono à noite, tá? Mas eu diria assim, é muito importante, então, entre não fazer no horário ideal ou fazer no horário fora do ideal ou não fazer, eu faria exercício, certo? Eu tentaria pensar se eu tento evitar pelo menos esse horário muito tarde da noite. E o último passo, né, é dividir emoções com regularidade. Então, assim, um sono bom é sinal de um organismo saudável, né? Quanto mais saudável eu estou, melhor eu durmo, né? E isso vale para as emoções também, da sua saúde emocional, né? Então, das pessoas que eu converso que têm problemas de sono, vou te dizer que 8 em 10 me trazem um fundo emocional, né? Me trazem um fundo emocional e dizem, ou bem, eu deito na cama e fico pensando, e demoro para dormir, porque eu estou tentando resolver os problemas do dia, estou pensando em tudo que aconteceu no meu dia, ou eu até pego no sono rápido porque eu estou cansado, mas eu acordo no meio da noite e imediatamente meu cérebro está pensando nos problemas que eu tenho durante o dia, como que eu vou resolver e etc. Né? Então, insônia está muito ligado a, muitas vezes, a uma questão de emoções que não foram processadas com o devido carinho, certo? E aí tem duas coisas que eu aprendi a fazer, e aqui, pelo que eu converso com as pessoas, depende muito da sua personalidade, do que você prefere. Para mim, primeiro que é esvaziar o copo é o que funciona melhor. Então, esvaziar o copo pensa que a gente anda com
com as nossas emoções, né? Vão acontecendo coisas na nossa vida e a gente vai ficando com as emoções cheias. Então, imagina que nosso cérebro é um copo, nosso coração é um copo, que vai enchendo de emoções. Chega uma hora que ele está quase transbordando, qualquer nova coisa que acontece, ele começa a transbordar. E transbordar, tipicamente, ou né, numa emoção, então pode chegar num sentimento de impotência, numa tristeza, numa raiva, ou o transbordar é um cérebro hiperativo. Estou pensando loucamente como resolver os problemas para lidar com uma emoção que eu estou mal sentindo aqui. Né? Qual que é o antídoto para isso? É esvaziar o copo. Como é que você esvazia as emoções que estão no seu copo? Você escolhe alguém de confiança, certo? Você fala para essa pessoa, olha, eu preciso falar o que eu estou passando e você só precisa me ouvir. Não preciso que você tente me ajudar a resolver os problemas, não preciso que você tente me ajudar a fazer nada. Me ouça, né? Me ajuda a me entender, né? E ser muito específico sobre o que gerou a emoção e o que eu estou sentindo, certo? Então, se eu estava numa reunião de trabalho com um colega e ele falou uma coisa que eu senti, por exemplo, que traiu minha confiança, não que esperei isso dessa pessoa, isso me gerou raiva, né? Eu preciso ser muito específico, então não posso só dizer assim, hoje eu fiquei chateado no trabalho, certo? Isso não esvazia o copo de ninguém. Você precisa dizer para essa pessoa de confiança, olha, hoje eu estava na reunião com fulano, certo? A gente vinha com uma relação de trabalho, combinando que a gente fazia coisas de uma certa forma. E na reunião, quando eu esperava que ele me apoiar, ele falou XYZ, certo? Me pegou desprevenida. E eu fiquei com uma raiva imensa que isso aconteceu. Me senti totalmente traída nesse momento. Né? Minha vontade era esganar fulano, certo? Me senti muito desrespeitada. Então obviamente, estou inventando aqui alguma coisa, né? Mas é ser específico, né? Nesse tipo de detalhe. É falar exatamente o que me irritou, ou o que me deixou triste, o que mexeu comigo, exatamente o que eu senti depois disso, certo? Faz isso, você esvazia o copo, né? O copo nunca está perfeitamente vazio. Mas, para mim, quando é que eu penso que preciso esvaziar o copo? Quando o pensamento começa a ficar repetido. Eu começo a pensar muito numa coisa. Eu acordo à noite pensando naquilo. Eu estou comendo, estou pensando naquilo. É um sinal, geralmente, que eu tenho uma emoção que eu preciso ter trabalhado. Então, o que eu faço? Eu paro. Hoje eu tenho 3, 4 pessoas que eu posso ligar e falar, olha, preciso de 10 minutos seu para me ouvir. Né? É uma coisa que, aos tempos, dá para criar esse tipo de conexão. Dá para fazer com o marido, com a esposa em casa, mas nem tudo dá para falar. A gente consegue, às vezes, falar com o marido, com a esposa. Então, é bom ter outras pessoas no trabalho, um coach, um colega, para poder dividir, certo? Tem gente que não se sente tão confortável em falar com alguém e prefere escrever, né? Tipo, um caderno. E aí eu chamo de brain dump. Então, põe lá um alarme de 10 minutos, para você não ficar escrevendo 3 horas, e escreve o que aconteceu, o que eu estou sentindo, o que eu preciso dividir, né? Na página do caderno, estilo assim, um diário, vamos dizer, né? E tem gente que faz isso e melhora a qualidade do sono tremendamente com esse exercício, porque sente que consegue tirar aquelas coisas que estavam populando o cérebro para a página do papel, certo? E eu posso voltar a me preocupar o dia seguinte, mas não preciso me preocupar durante a noite, pelo menos, certo? Bom, e esse é o capítulo de vida suas emoções. Para mim, é uma das coisas também fundamentais, né? Arrumar todo o resto e ter as emoções fora de lugar, tipicamente resulta em noite de sono mal dormida. Então, são 5 passos, certo? Depois eu tenho dois pontos bônus que eu acho que não são absolutamente essenciais, como os outros, mas são coisas que também me ajudaram. A primeira é fazer o tracking, né? Vocês me perguntaram que tipo de aplicativo você usa, né? Então, se você fizer os passos 1 a 5, seu sono vai melhorar, né? O melhor tracking que tem é você fazer uma avaliação sincera de como está se sentindo quando você acorda e durante o dia até a hora que você vai dormir, né? Se você está com energia ótima, né? Você acorda descansado, passou o dia inteiro com energia ótima, ou muito próximo disso, de forma constante, isso quer dizer que você está dormindo bem, provavelmente, certo? Você não precisa de um anel, eventualmente, para te falar. Agora, se você não está próximo do que é o ideal, né? E muitas vezes a gente nem sabe o que é o ideal, o tracking ajuda. Né? E ele ajuda também a pensar, se eu faço uma experiência nova, como é que isso impacta meu sono e como é que eu aprendo o que funciona para mim ou não, certo? Então eu vou
Eu vou primeiro voltar no vídeo e mostrar meu anel. Espera aí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Depois eu volto lá. Não, espera aí. Pronto. Tá me vendo já, né? Bom. Então, esse é o anel, certo? Que eu uso. Chama Aura Ring. Eu não tô vendo. Vocês estão vendo o Andrei? Não? A câmera não tá ligada para mim aqui. Eu tô Tô vendo, eu tô vendo. Ah, então é só para mim. Tá bom. É pessoal, Marina. Bom, então tá aqui o anel, certo? É só por curiosidade também, não vou ter muito mais coisa, mas o anel, ele é especialmente feito, ele é um wearable especialmente feito para sono, então ele vai ter uma precisão maior, ele vai ver mais detalhes versus outros formas, né? Então tem, por exemplo, aplicativos no próprio celular que funcionam sem anel, sem nada, e já te dão uma ideia, certo? Então, se vocês querem começar com um aplicativo, eu andei fazendo um estudo um pouco de quais eram os melhores e li pessoas falando sobre o assunto. Um dos melhores que eu achei chama Sleep Score. Não sei se vai dar para ver aqui, mas é esse que tem um númerozinho vermelho, Sleep Score. Ele não é preciso como um Oura, obviamente, porque isso aqui está ligado no seu corpo, certo? Mas ele funciona bem, tem um bom nível de detalhe e ele, inclusive, dá dicas do que você pode fazer para melhorar seu sono, dependendo do que ele julgou que não está tão bem. Então, se quisesse começar, eu começaria pelo Sleep Score. O Aura permite, né, mas depois, talvez, tem que fazer um investimento nisso aqui. Para mim, fez sentido. Ele funciona também depois para ver quantas calorias eu gasto durante o dia, etc. E eu vou dividir um pouco de novo as telas do Aura aqui agora para dar um exemplo do que o tracking me ensinou. Tá? Então, deixa eu voltar lá. Acho que voltou já, né? Então, vou pegar aqui, ó. Essa noite foi uma noite, não é má, mas relativamente má dormida. Né? E, geralmente tem esse sleep score, que é um pouco um resumo de como o Aura viu minha noite de sono. Tipicamente, eu fico perto de 85 ou mais, né? Que é uma noite excelente de sono. Então, quando eu tenho uma noite de 78, já eu sinto a minha energia um pouco mais baixa. Né? Dormi 6 horas, esse foi um dos motivos. Os sonos de REM e DEEP, que é o sono profundo, tiveram um bom tempo. Né? Então, o problema não foi aqui, mas teve essa combinação de 6 horas, que é um tempo relativamente curto, e a ciência mostra isso. Né? Se dormir 6 horas ou dormir 7 a 8 horas, é bem diferente em termos de saúde e energia. E depois teve especialmente o timing lá embaixo. Então, quer dizer, eu dormi num horário muito diferente do que estou acostumado. Né? E isso funciona um pouco como aquela história do fuso horário que eu comentei com vocês. E, tipicamente, você juntou um horário diferente com relativamente pouco tempo, já tem um impacto importante na qualidade de sono. Né? Mas, por exemplo, eu percebi que mesmo que eu durmo 7, 8 horas, né, e se eu estou, por exemplo, sem fazer muito sedentário, meu deep sleep sai desse 1h30 para 30 minutos. É uma noite que eu acordo cansado também. Certo? Tem aspectos diferentes que atuam no meu sono. E aqui uma noite que eu tive um sono, né, vou dizer, próximo do perfeito, aqui com esse 93, então fiquei 8 horas e meia na cama, dormi mais de 8 horas. E aí vocês veem que, então, tá quase tudo azul, meu sono profundo foi ainda maior, e o sono REM também, mais de 2 horas os dois. O horário que eu dormi foi ótimo também, tá vendo? O timing aqui. E, portanto, quando junta todas essas coisas, a gente tem uma noite de sono que, pronto, eu já acordo de manhã sabendo que a hora que eu olhar a minha hora vai estar assim, né? O tracking permite esse aprendizado, permite dividir e falar, tá, eu não dormi bem, mas é por quê? Às vezes eu durmo 8 horas, mas eu não dormi bem. O que aconteceu aqui? O que foi disruptivo para mim? Né? Eu tomei 2 taças de vinho, tive um sono REM que não foi legal, está acontecendo alguma coisa que eu não estou com sono profundo, e aí, dependendo do que está acontecendo com você, você pode fazer coisas específicas para tentar melhorar seu sono nessa direção. Tá?
Então, isso é o que o tracking traz, um aprofundamento do seu aprendizado de como o seu corpo está agindo. Mas eu diria assim, ó, tem o Sleep Score, certo? Mas o melhor tracking de novo é você. Se você acordar, tiver 2 minutos para escrever como eu me senti hoje, e depois pensar no final do dia como é que eu me senti durante o dia em termos de energia, aqui você já vai ganhar muito, certo? Você não precisa ter um anel sofisticado para melhorar seu sono. O bônus 2 é isso que chama de Non-Sleep Deep Rest. Então, a tradução em português seria descanso profundo sem dormir, certo? E a sigla para isso é NSDR. Né? NSDR tem um neurocientista de Stanford, o Andrew Huberman, que tem até um podcast e fala bastante sobre sono. Ele meio que criou esse termo, o tal do NSDR. Né? O NSDR, o que acontece? A nossa mente, de todos nós, ela é muito ruim de mudar de estado. Então, se estou no estado super excitado, é difícil para mim, né, para eu mudar esse estado para um estado de estar calmo, né? Ou mesma coisa, estou lá no sofá, sentado no sofá, descansando, etc. Dei meu filho correndo, querendo pular e brincar. Não é fácil para nossa mente mudar de estado. O que o NSDR ajuda a mudar? Então, ajuda a mente a sair de um estado super agitado para outro de descanso e foco, né? Então, ele pode ser usado de formas diferentes, né? Mais popularmente, ou para pegar um sono mais rápido, e eu sei que vocês fizeram essa pergunta antes da palestra, né? Como é que eu faço para pegar um sono mais rápido? Pega uma sessão de NSDR, põe no fone de ouvido, com o quarto escuro, pronto para dormir. Tipicamente, quando eu faço isso, eu não chego no final da sessão, durmo antes. Né? Ou para recuperar sono perdido. Então, tive uma noite de sono, fui dormir meio tarde, ou fui dormir no horário, mas acordei cedo, né? Fiquei rodando na cama. Ao invés de você ficar rodando na cama e sofrendo e pensando que você não vai dormir, põe uma sessão de NSDR, tipicamente você pode ou dormir, mas mesmo sem dormir, o seu cérebro vai para um outro nível de frequência, portanto ele se recupera, ele descansa mesmo sem o sono acontecer. Por isso que chama Non-Sleep Deep Rest, certo? Tem uma série de tipos de NSDR diferente. Yoga Nidra, para quem conhece, é um tipo de NSDR, por exemplo. Essas duas que eu marquei aqui, se for no YouTube e procurar Made For, é uma empresa, NSDR, eu procurar Huberman NSDR, uma é uma sessão de 20 minutos, outra é uma sessão de 10 minutos, certo? Então, são relativamente curtas, funcionam bem, e foram estudadas as sessões em alguns estudos clínicos e mostraram que tem esse impacto. Então, eu gosto de usar essas duas para usar. Tipicamente, você vai usar no meio da noite, não adianta você querer acordar e falar onde que estava aquilo mesmo que o Andrei me falou. Então, aí pega o celular, começa a procurar no Google, etc. Já perdeu o sono, certo? Então, se você quer usar isso no momento que você sabe que você vai estar dormindo e o quarto escuro, eu deixaria separado, isso já salvo no YouTube em algum lugar, só precisa acessar, pegar o fone de ouvido, apertar o play e você vai com a sessão. Né? De novo, ajuda a dormir, mas se não dormir, você conseguiu descansar seu cérebro. Posso usar como um cochilo durante o dia? Pode e deve. Então, você fala, puxa, tive uma noite de sono ruim, comecei a trabalhar, chego no final da manhã, estou acabado e preciso recuperar energias para tarde. Tira 10, 20 minutos, você pode estar, mesmo que não seja deitado, pode ser sentado, né? Fecha os olhos ou põe um tapa-olho, sentado, e usa isso por 20 minutos, ajuda seu cérebro também a relaxar e entrar nesse lugar mais de foco. Tem uma ferramenta que ajuda a complementar o sono, e para quando o sono não está bom, salva a vida muitas vezes, e eu acho que é um bônus importante de mencionar. Então, por fim, né, espero que essa minha jornada com sono inspire curiosidade para vocês poderem melhorar o seu próprio sono, né, que vocês vejam a importância disso, experimentem. Né, então, não tenta mudar tudo isso ao mesmo tempo. Né, se quer começar de algum lugar, eu começaria escolhendo uma dessas coisas que mais falou com você, experimentando uma dessas coisas. Puxa, depois fiz, deu certo, quero fazer alguma outra coisa, vai para um segundo comportamento, né? E o que eu aprendi é que quanto mais eu durmo, mais eu fico próximo dos meus sonhos da minha vida, né? Quanto desperto, porque permite ter mais energia, mais foco, mais equilíbrio emocional para poder ter a resiliência de ir atrás dos meus sonhos. Então, é um pouco dessa a minha história com sono, com liderança, e espero que tenha sido útil aqui. E se vocês tiverem mais perguntas, estou aqui para responder.
Legal, Andrei. Obrigada, viu, pelo conteúdo. Já me deu vários insights aqui, já anotei algumas informações. Com certeza vou pôr em prática. Alguma dúvida, pessoal? Comentário? Alguém já faz alguma técnica? Alguém já pratica aí no dia a dia? Estava até falando um pouquinho com a Bárbara aqui enquanto o Andrei falava, e aí foi muito engraçado que eu falei para ela assim: eu mudei toda a iluminação do meu quarto. No meu quarto não tem luz branca, é só luz amarela, né? E de preferência eu fico com o abajur ligado sem ter a luz direta no meu rosto. Foi exatamente a hora que você mostrou a parte da iluminação, né? E eu sou muito sensível à iluminação para dormir, então qualquer luzinha que tiver, aquela luzinha vermelha da TV, luzinha azul do umidificador de ar, luzinha não sei o quê, me incomoda. Então, tudo isso eu eliminei do meu quarto para eu poder dormir. Boa, muito bem feito e já escrevi sobre isso também, tem estudo que mostra que muda o nosso sono, né? E muda o impacto que sobre a saúde, essas pequenas luzinhas. Eu digo que, para quem não incomoda, vale a pena mexer nisso. Ou usar um tapa-olho. Bom, complementando o da Marina aí, eu também fiz esses projetos. Eu dividi a casa em ambientes ativos e ambientes que você tem que relaxar. Então, eu tenho luz amarela no quarto, etc. Botei cortina blackout e uso o relógio para poder acompanhar o sono aqui. Mesmo sendo um dos mais longos, eu ainda tento fazer um bom aproveitamento, né? Super. Então, fazer o quarto lugar do sono, tratamento para insônia, né, formal, chama CBTI, tem uma metodologia toda. Uma das primeiras coisas que eles mexem é falar quarto é lugar para dormir, certo? Ver TV, trabalha, tudo faz em outro lugar para você ir para a cama para dormir, porque isso ativa seu cérebro para fazer isso. Você já está lá agitado, é mais difícil pegar no sono. Então, bom investimento, né? E tem coisas simples que dá para fazer. Acho que no seu caso, talvez experimentar dormir um pouco mais tempo, talvez com o tempo você começa a sentir outra energia, você descobriu o que é o ótimo versus do bom. Talvez você esteja no bom hoje. Eu tô tentando, minha agenda não tá batendo, mas eu juro que eu tô tentando. Mas já tomou várias iniciativas boas, já, isso é importante. Obrigado. Tem uma pergunta aqui no chat. Diga. Da Adriana. Qual a vitamina que devemos usar para dormir ao invés da melatonina? Então, você tem que experimentar se vai ser bom para você, certo? Mas uma que eu vi que tem dados científicos consistentes e que não só ajuda a pegar no sono, como ajuda a manter o sono, eu vou escrever aqui no chat, tá? É magnésio. Então, é o biciglinato de magnésio. Eu não consigo mandar no chat. Bárbara, mando para você por WhatsApp. Pronto, e aí você distribui para eles, tá bom? Combinado. Mas é o biciglinato de magnésio. Bom, olha, eu tenho falado sobre praticamente tudo que eu falei hoje no LinkedIn, certo? Então, convido vocês a entrarem lá no meu perfil. Essa apresentação com os 5 passos, mais os 2 bônus, estão naquele post que geralmente coloca taxado no perfil. Então, você entra no meu perfil e lá logo embaixo está essa apresentação, certo? Para mim, eu tenho muita gente que eu conheço na indústria de saúde, né? E pouco em outras indústrias. Então, se puderem me ajudar, né, pegar a apresentação, dividir com o seu network, contar um pouco como foi a sua experiência, o que fez você pensar alguma coisa, super ajuda. Acho que é um assunto importante, tem pouquíssima gente falando disso no Brasil, né? Eu vejo, às vezes, no Twitter em inglês tem mais gente, mas no Brasil, pouquíssima gente. E eu queria chegar a mais empresas mesmo, porque eu vejo que para os executivos faz muita diferença ter um bom sono para a performance da empresa, para a felicidade, estabilidade emocional, etc. Então, agradeço a ajuda, se vocês puderem fazer também. Depois eu compartilho também o perfil do Andrei para vocês, o LinkedIn, tá? Aí a gente vai acompanhando as postagens também, porque ele sempre posta alguma coisa relacionada ao sono. Então, acho que é legal a gente acompanhar também, né? Boa. Bom, tá certo então, pessoal. Acho que não tem nenhuma dúvida no momento, né?
Andrei, mais uma vez, obrigada por ter topado esse convite, ter falado aí com a gente sobre esse tema super importante. Obrigada também pessoal, pela interação, pela participação. Achei que foi bem legal também aqui as dúvidas. E a gente se vê no próximo Art Talks, então. Obrigado. Obrigada, E, Bárbara, pessoal. mais um aviso só. Se alguém ficou mais interessado e queria conversar, tem perguntas, etc., no meu perfil também você pode entrar lá e agendar um horário. Né? Eu me propus a falar com 100 pessoas para ajudá-las a ter um sono melhor, sem custos nesse momento, para poder conhecer um pouco mais a jornada de cada um e oferecer alguma coisa do que eu vivi. Então é só entrar lá, clicar no link, marcar, tem um horário no calendário, você escolhe um que está livre e a gente conversa também. Tá bom? Obrigado, gente. Prazer conhecer. Valeu, tchau, bom dia. Obrigado, Obrigada. Andrei. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau. 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 Bom dia. Obrigada, pessoal. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.